A verdade é que eu não tô me anestesiando, então eu tô sentindo baque, assim, mas eu acho que tá todo mundo, em algum sentido, percebendo que esse modo de produção já é insustentável não só para essa terra, mas para o nosso corpo terra também. Tá rodando? Como Tem é que que vocês clicar estão aqui, ó. vendo? Apareceu o REC ali? Apareceu, tô te Então vendo. tá. E eu tô te vendo também. Eu sou Morena, faço um trabalho chamado Desomedicina, que é esse estudo do corpo, clínica e movimento. Tenho aí uma comunidade de mulheres que discuto algumas questões pertinentes a isso de habitar um corpo que sangra, um corpo menstruante. E sou pesquisadora também, mestrando em psicologia clínica, mãe, casa. Eu vivi quase uma década assim, sem referência de casa. É, de uma casa fixa, né? E daí o meu corpo se tornou muito cedo a minha casa, assim. Então, é sempre que eu preciso de um abrigo, é pra lá que eu volto, né? E é tão... Não é fácil, porque a gente não é educada a isso. E a gente está sendo deseducada a isso todos os dias, né? Do modo de produção de subjetividade aí, que da nossa sociedade contemporânea a gente está sendo educada todos os dias a estar distante do nosso corpo, né? Assim. E aí, e na verdade é tão simples, né? Voltar para o próprio corpo. Tá aqui com você mesmo. Né? Assim. Casa. Casa. Casa de, inclusive, de mais de uma pessoa, né? Eu já dei casa aí para seis. E sinto que ainda sou muito casa para os meus filhos. Quando eles vêm assim, né, no colo, para o meu companheiro, para minha mãe, para as minhas amigas e para aquelas mulheres que eu estou ali nos trabalhos corporais também, uma se tornando casa da outra, essas comadres que mães umas das outras sendo casa, uma cada uma do corpo da outra e casa. Tá sendo para mim sempre um movimento de descobrir o que é trabalhar com mulheres, porque eu falo muito a partir de mim, né? Então dos meus próprios desafios e das minhas próprias descobertas. Então, eu comecei pelo mesmo motivo que hoje eu continuo trabalhando com mulheres, que é falar sobre o que eu venho percebendo em mim me ajuda a integrar os meus próprios processos, né? Então, escrever sobre eles, dançar sobre eles e falar sobre eles me ajuda a me compor enquanto mulher. Como muitas questões que são do trato do corpo da mulher enquanto uma pessoa com útero, né? São muitos tabus que giram em torno disso, são os tabus da menstruação e do aborto, do nascimento e da morte, de tudo isso que envolve o ciclo de vida, morte e vida, né? Que a gente vive a gente experimenta nesse corpo. Então eu sinto que dar voz e colocar em palavras esse sangramento, essa menstruação, esse sangue que é invisibilizado, silenciado, não dito, escondido, enfim, dar voz a isso e colocar isso em palavras e colocar isso no vento, né, e chegar até as pessoas, eu sinto que é um impacto muito simples, na verdade, né? Ele impacta muito, porque ele é muito silenciado, mas é muito simples, porque é simplesmente, bom, vamos falar sobre isso, né? Não gostar desse corpo que sangra é interessante para que a sociedade siga funcionando, porque siga funcionando como funciona, né? Uma sociedade machista, patriarcal, misógina,
porque nos sentirmos inferiores a respeito desse nosso corpo é um grande convite para que a gente sirva a uma norma pré-estabelecida, né? E no momento que a mulher começa a sentir, talvez, não orgulho desde um lugar narcísico, mas assim, sentir conexão e perceber a força que, na verdade, esse processo tem, por exemplo, sangrar e ser cíclica, o que eu percebo é que muitas mulheres começam a encontrar uma voz que estava perdida lá desde a primeira menstruação, que ela talvez tinha quando era uma menina e tinha uma certa autenticidade, de uma ingenuidade, um brincar, um ser livre, assim, nessa expressão, e que no momento que sangrou pela primeira vez e que sentiu-se talvez na obrigação de tornar-se algo que ela então não era, que é essa ideia do que é ser mulher que nos é imposta, quando ela percebe que isso na verdade é um grande jogo de poder, um embate de forças, assim, e percebe a força que habita nela mesma, tem um giro de consciência aí, né? Que é muito interessante, porque aí vai se dando conta de que aquela sensação de não fazer parte do cenário patriarcal, na verdade, não é só dela, né? Eu passei por um processo de 4 perdas gestacionais, 3 gestações, uma delas gemelar, e eu perguntava para os médicos, enfim, fiz milhares de exames e perguntava, né, para os médicos o que estava acontecendo, e eles diziam que a medicina não explicava o porquê que eu perdi os bebês. E óbvio que isso foi ali para mim um sinal de que tinha alguma coisa que eu não estava enxergando, né? E precisei de silêncio para conseguir entender um pouco mais. Fui cada vez me dando mais oportunidade de quietude, assim, e de recolhimento. Eu estava num movimento muito forte, assim, em 2020, quando aconteceu a pandemia, eu estava com 7 países, né, viajando. Austrália, Portugal, Chile, Peru, Amazônia, Acreana, enfim, estava dando assim, né, um trabalho muito intenso e aí veio a pandemia, que foi um convite para mim de, né, que eu já estava sentindo essa vontade de me recolher, então veio um pouco mais e aí fiquei 2 meses numa floresta, numa terra lá na Bahia, que é um lugar que eu tô cultivando, assim. E 2 meses fazendo fogo, sem luz elétrica, sem chuveiro, sem água encanada, sem, enfim. E 2 meses ali acampada, fazendo comida no chão, assim, no fogo, enfim, tomando banho de rio todos os dias, fazendo bastante vaporização de útero e muito no silêncio ali com o céu, com as estrelas, né, com a natureza. E no fim desse ciclo, umas amigas me fizeram um fechamento de corpo, que é uma técnica da parteria mexicana, para fechar esse corpo dos abortos, né? Essa que era a intenção do fechamento. E aí, durante esse processo, eu estava ali encasulada, porque esse fechamento de corpo tem um momento no ritual que a pessoa fica cheia de cobertores, assim, só com a boca para fora. E nesse momento eu tive uma visão, assim, de várias mulheres com fragmentos do meu útero, assim, como se eu tivesse compartilhado a minha matriz com muitas mulheres. E nesse momento eu comecei a chamar de volta essas partes e senti uma descarga elétrica super forte, uma catarse, assim, aconteceu ali naquele momento. E me veio essa frase de tô entrando no ano sabático. Eu fui aprendendo a ter isso na minha vida na tentativa e erro. Eu me arrisquei algumas vezes a ter a confiança de que eu sinto chamado e que se eu permaneço firme
naquela confiança, as soluções vão se apresentando. Não é que por mágica eu vou atrair, não sei o que, não. Eu sinto que na confiança, na firmeza de sustentar aquilo que na visão se apresentou, a gente, sei lá, vai tendo algumas ideias, vai tendo, encontrando aqueles refúgiozinhos, assim, aquelas frestas, né, para poder encontrar a solução ali. E veio essa solução. Minha menstruação está atrasada, eu acho que eu vou fazer um exame. Ele falou, não. Eu falei, também acho que não tem como, mas aqui, meu peito inchado, tem uma coisa estranha. E eu comecei naquela semana, assim, que eu engravidei, eu tinha começado a fazer um rito mesmo de limpeza da matriz. E aí fiz o teste numa brincadeira, um pouco a gente rindo, assim, fiz lá o xixi, falei, puta, deu positivo. E já entrei naquele pânico, assim, porque eu falei, nossa, se eu passar por uma quinta perda, eu não sei se eu dou conta. E foi linda, a gestação foi perfeita, um parto aqui no meu quarto, nasceu super forte, saudável. E eu acho que eu precisava era de tempo de incubação mesmo, né? Assim como eu não estava conseguindo incubar os meus projetos, no sentido de dar tempo gestacional para que as coisas tomassem corpo, para que eu trouxesse elas para o mundo, eu não estava dando corpo para os meus bebês, assim, eu já estava expulsando eles antes deles estarem prontos para vir, né? E eu acho que essa coisa de rede social, essa coisa desses tempos malucos aí que a gente está, de excesso de produção, de, enfim, é muito isso, são esses abortos que a gente entrega para o mundo antes das coisas estarem prontas, né? Nessa urgência. E agora eu estou me dando mais tempo para gestar as minhas coisas. Rasgada de dentro para fora, o corpo contorce, move, expande e contrai, emerge e desaparece, até que o novo, num gesto abrupto, seja expelido à materialidade, das contrações à fenda. Nascer como uma síntese dos esforços para persistir vivente exige dar passagem. Parir o que quer que seja demanda grito, pulsão, gemido, desejo. Um corpus autorizado a saber, a plena abertura até que em criação se expresse o rebento. A dor e esforço, por vezes desespero e exaustão, para romper em fissura, penetrar por entre as frestas, dilatar os rígidos contornos, vazar os fluxos obstruídos, fragmentar as sólidas estruturas. É preciso empurrar para fora tudo o que viceja e arde. Para que a vida recobre potência, é preciso roubar o que nos foi sequestrado. É preciso destituir-se de si para receber a vinda do outro, para que um mundo outro se faça, então, possível.